Vamos, senhores, essa daqui, ó, vermelhona, é isso aí que os senhores e as senhoras estão buscando, estão na conquista, estão próximos a conquistar, tá? A conseguir a conquista da verdadeira vermelhona, vermelhona. Tá? Vamos falar agora sobre peça. A peça, com muita tranquilidade, vamos dar uma noção rápida, rápida, ficar atento, senhores que têm, para ter uma noção geral do que é uma peça na prova aí do exame de ordem, tá? A peça praticamente vem com endereçamento, né? A fundamentação e você faz o fecho aí. Vamos dar uma noção rápida aqui do endereçamento. Endereçamento, o exame de ordem passa para vocês normalmente passa para vocês o endereçamento, qual o juízo e a comarca também. Isso tem que colocar lá no endereçamento. É que nós passamos a ter a chamada sair da síndrome do papel branco. De tanto você começar a fazer as peças num treinamento e colocar lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, excelentíssimo senhor doutor, isso sai da síndrome. Quando pega a prova, fala, definitivamente eu vou começar a realizar agora a prova, a minha peça no exame definitivo, então, eu vou colocar lá, excelentíssimo, isso já é natural, vai ser naturalmente. E qual o juízo? O juízo que a Fundação Getúlio Vargas dará. Se não der o juízo, vai dar uma noção, ele vai deixar claro para você qual é o juízo, dependendo dos procedimentos que existe dentro do processo penal. Então, isso nós vamos trabalhar com muita tranquilidade quando estudarmos peça por peça. Tá? A questão de saltar linhas, tem que saltar linha, 15, 10 linhas, não. Apenas de modo que salte as linhas, se houver já um processo em trâmite, e coloque lá processo, número, e coloque as reticências ou o número do exame, 32 aí. É bom colocar somente os 3 pontinhos de reticência. A fundamentação é importante para saber qual é a peça que você está fazendo, se é um recurso em sentido estrito, se é uma apelação, se é um embargo, e colocar realmente o fundamento ali que faz alusão ao recurso ou à peça, ou o pedido, ou uma petição que você esteja fazendo, se for uma peça ali chamada peça pré-processual. As peças pré-processuais, normalmente, ou quase todas elas são peças simples, é apenas uma peça. Começa com endereçamento, faz o pedido, aí vai até o fecho lá, que é aquele nos termos, nesses termos, pede deferimento e coloca lá OAB, 3 pontinhos, barra advogado, barra OAB, e a data e o fecho. Nós vamos explicar isso com muita tranquilidade. A caligrafia pode ser ou cursiva ou letra de forma. Toda a comunicação que nós fazemos, seja por gestos, seja por fala, ou seja por escrito, nós temos que transmitir da melhor forma possível, de modo que a outra pessoa entenda. O examinador tem que entender o que o senhor ou a senhora escreveu. Então, faça uma letra, se a sua letra for ruim, se a sua letra não for boa, não for legível, tente treinar bastante isso aí. Tente fazer com muita tranquilidade, de modo que saia uma letra bem legível para o examinador. O examinador começa a ler já com boa vontade, tendo em vista que sua peça está bem estruturada, o endereçamento, um pouquinho espaço de linha, o cabeçalho feito ali, o nome iure da peça, que é o recurso em título escrito, apelação, liberdade provisória, o que for ali colocado no nome iures da peça, a sua caligrafia é bem tranquila, isso já conta com boa vontade do examinador. Muito importante isso. Cara crachá, o que está no quesito lá de correção e o que foi realmente colocado na sua prova, no seu exame, o que você realmente escreveu. Tem que coincidir ao máximo, Se o Instituto, por exemplo, está falando do Instituto do crime impossível, você tem que botar o artigo 17 do Código Penal. Então, vai fundamentar. Então, artigo 17 do Código Penal, com certeza, estará no espelho de correção. Estando no espelho de correção, estando na sua prova, é o chamado cara crachá. Houve uma confrontação. Então, os senhores começam a ganhar ponto de série. Vão mostrar aí daqui a pouco em relação a isso aí, o que foi escrito no quesito e o que foi colocado na prova. Observe aí que houve uma confrontação, encaixou uma coisa na outra ali, sobrepôs praticamente. Tá? Então, nós vamos caminhando nesse sentido aí. Tá aqui, continuando. Vamos pegar aqui, olha só.
Agora nós vamos ver realmente uma prova aí que ocorreu no exame 31. Ocorreu esse exame no dia 6 de dezembro de 2020, ou seja, estamos aí quase passando aí 6 meses aí em relação a esse último exame, o exame 31. Tá? O quesito de correção ali, ó, vem avaliando aqui, vamos observar aqui o endereçamento, que eu falei lá, para sair a síndrome do papel branco. O senhor tem como ela... Excelentíssimo senhor doutor juiz... Se colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ou não colocar somente doutor juiz do Tribunal do Júri da Comarca de Maricá/RJ. Ganha ponto? Ganha porque o quesito de correção está aqui, ó. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Maricá, Rio de Janeiro. Isso tem que estar na sua prova, porque o enunciado veio dizendo isso, veio dizendo qual é o juiz que está tramitando tal processo. Tá? E aqui a fundamentação. A fundamentação é o artigo 581, inciso 4, a fundamentação lá do CPP. Aqui, no caso, foi um rese, foi um recurso em sentido estrito, tá? Que foi até contra uma pronúncia. Então, contra a pronúncia, nós interpomos um chamado recurso em sentido estrito. Isso aí vamos observar com calma, trabalhar peça com peça nas nossas aulas, com muita, mas muita tranquilidade, senhores. Não se estresse com isso. Não tenho dúvida que os senhores irão sair daqui sabendo tudo e como aplicar uma prova, como fazer uma boa prova. Isso eu tenho certeza e a aprovação é certa. Então, só o fato de colocar fundamentação ganha-se 10 pontos. E no pedido lá, lembrando que tanto no RESE, nós vamos falar isso também, ou nos chamados agravo, né? Agravo em execução, agravo na execução, lá previsto no artigo 197 da Lei 7.210 de 1984, que é a chamada LEP, essas duas peças, essas duas formas de interpor, nós vamos ter o chamado juízo de retratação, vamos pedir o chamado juízo de retratação. Depois eu vou explicar o que é realmente o juízo de retratação. Só o fato de pedir, só o fato de requerer o juízo de retratação ganharia 0,30 pontos. E, lógico, sustentou, fundamentou com o artigo, onde está o chamado juízo de retratação, artigo 589 do Código de Processo Penal, e ganha ali os seus 10 pontinhos. Então, senhor, observe aqui, ó, que só nessa item aqui, que isso aqui é a parte de chamada interposição, como é peça dúplice, há umas peças únicas lá, que nós já falamos, liberdade provisória, relaxamento de prisão, essas são as chamadas peças simples. E as chamadas peças dúplice, que normalmente são os recursos. Tá? Elas são, primeiro, é feita a interposição, uma folha somente para interposição, e as folhas das razões desse recurso que você está interpondo. Então, somente na interposição, que esses 3 itens aqui falam, dão os quesitos da interposição, quem fez a prova, com certeza aqui, olha, foi pedido que seria 10 pontos, e o quesito foi atendido nos 10 pontos. A fundamentação foi 10 pontos, e aqui também ganhou os 10 pontos. E aqui o pedido do juiz de retratação, 30, e mais os outros 10 pontinhos, chegou a 40. Então, o quesito foi atendido. Vamos observar agora na prova, na real, como que foi feito isso aqui. Tá? Olha aqui, isso aqui é o espelho, meu espelho lá, que a gente imprime, né? Que a Fundação Getúlio Vargas dá para o examinando, dizer o que ele realmente escreveu, que às vezes a pessoa fica atordoada, nem lembra mais o que escreveu, sai da prova um pouquinho atordoada. Por quê? Não se preparou bem com a gente. Você foi se preparar sozinho, não quis ajuda de ninguém, e hoje em dia, temos que ajudar ao outro. Então, observe aqui que aqui a folha 1, para a peça são dados 5 folhas, a folha definitiva, e 5 folhas de rascunho. É dado 4 folhas de questões e 4 folhas de rascunho. Então, você tem que se atentar a isso, onde realmente vai escrever a sua peça definitiva. Aqui foi que nós falamos em relação àquela síndrome do papel branco, de tanto você fazer peça e escrever, excelentíssimo senhor, doutor, sai da síndrome do papel branco, Tá? E aqui o juízo que está lá, olha lá, juízo
juízo, né? O juízo lá, juiz, ele botou juízo, não tem problema, de direito do Tribunal do Júri da comarca de Maricá, do estado do Rio de Janeiro. Poderia apenas só colocar aqui Maricá barra RJ e ganharia ponto? Ganharia, tranquilamente, está lá no espelho de correção. Então, observe aqui que o examinando ele ganhou 0,10 pontos. Só o fato de sair da síndrome do papel branco. Lembrando, continuando aqui, houve a chamada fundamentação do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Também na fundamentação ele ganhou o chamado 10 pontinhos, a quantidade de pontos aqui. O nomes iuris, deixe bem destacado, que é o recurso em sentido estrito. Se for res, novamente, não coloque res, escreva recurso em sentido estrito. Apelação, embargos infringente, o chamado nomes iuris, como que é colocado na prova, tá? Depois vamos ter um detalhezinho disso aí lá em questão de alegações finais. E aqui, o outro pontinho que foi ganho com muita tranquilidade, olha aqui, ó, ele pediu, requereu, houve um pedido do chamado juízo de retratação. Olha o termo, juízo de retratação. Há outro termo que é colocado? Há outro termo, mas nós vamos ver lá na frente. Mas vamos trabalhar, sempre quando for rese ou agravo em execução, nós vamos colocar e vamos pedir o juízo de retratação. Aqui foi pedido de juízo de retratação, só o fato dele escrever juízo de retratação, ele ganhou 0,30 pontos. E aqui o artigo 589, que é o amparo legal, que é a fundamentação. Lá, o 589, ele ganhou aqui também os seus 10 pontinhos. Então, somado aqui, senhores, somado aqui, nós temos exato 0,6. 0,6. O que significa isso aí? Significa que você já tem 10% do mínimo necessário para você ser aprovado. Só na peça de interposição. É muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Então, somente na peça de interposição, você já tem 0,60, 10% do que você precisa fazer a prova. Lembrando que vai ter todas ainda as razões para você escrever, vão ter ainda 4 questões para você escrever. Dentro dessas questões, normalmente, vem 2 itens, normalmente 2 itens, pode vir um item único, 2 itens ou 3 itens. Tá? Rara vez, veio uma vez somente, em todos os exames que ocorreram, vieram 4 itens uma vez. Tá? Mas vem com muita tranquilidade, já ganhou aqui 10 pontinhos. Isso é a chamada interposição. Sai da síndrome agora das folhas brancas, porque você fez a interposição com muita tranquilidade. Das folhas brancas vai começar o quê? Vão começar as chamadas razões, irão começar as chamadas razões. E para quem vai se interessar da razão e vai explicar o seu pedido, e ali sim que você vai ter toda a sustentação e tudo que deve ser colocado na prova e fazer o pedido. Lembrando que a interposição vai para o juiz ACO, o juiz que está tramitando o processo. Ele não tendo juízo de retratação, você pede que, então, encaminhe as razões para o juízo ad quem, que é o tribunal, aqui no caso seria o Tribunal aqui de Justiça do Rio de Janeiro. Tá bom? Olhar bem nos olhos dos senhores aí, dos senhores e da senhora. Eu boto minhas fichas todas em vocês, que vocês vão fazer uma excelente prova. Não tenho dúvida. Essa prova do primeiro exame, a primeira fase, e a prova também de segunda fase. Eu boto todas as fichas nos senhores, olhando nos olhos, tendo a certeza que os senhores serão aprovados. Tá bom? Um abraço a todos e a todas.